Esse ano já começou com eventos importantes que mexeram com os mercados. Os juros continuam altos por aqui, tensão lá fora, petróleo oscilando, dólar instável. E enquanto tudo isso acontece, muita gente ainda investe no escuro, no impulso ou seguindo promessa fácil. O problema não é o mercado estar difícil. O problema é tomar decisão sem entender o cenário. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O que está realmente acontecendo no Brasil e no mundo, o que mudou desde o começo do ano e onde estão os riscos e as oportunidades que quase ninguém está explicando de forma clara. Se você sente que o dinheiro anda mais difícil de render ou tem medo de errar, justo agora que o cenário está mudando, esse vídeo é para você. Antes de continuar, já se inscreve no canal É da Minha Conta, porque aqui a gente fala de dinheiro sem enrolação, sem promessa milagrosa e com foco em decisões conscientes. Aqui a gente acredita em uma coisa simples: informação liberta. Ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo para te ajudar a entender o mercado e ter mais consciência para escolher os investimentos que fazem sentido para você e parar de investir no susto. Antes de mergulharmos nos números, pare um segundo e pense comigo. O que os movimentos dos mercados realmente dizem sobre o momento econômico e as oportunidades de investimento que podem impactar a sua carteira nos próximos meses? Vamos entender isso de forma clara e direta. Vamos falar de como foi o panorama geral dos mercados em 2026, começando pelo Ibovespa e pela renda variável. O Ibovespa teve um desempenho forte e positivo ao longo de janeiro, renovando recordes históricos e ultrapassando a faixa dos 186 mil pontos no dia 29 de janeiro, um sinal claro de otimismo dos investidores com ativos brasileiros. Esse movimento foi impulsionado por entrada de capital estrangeiro, apostas em setores domésticos resilientes, redução da volatilidade externa. Isso sugere que, mesmo num cenário global mais incerto, mercados emergentes como o Brasil seguem atraentes para investidores buscando retorno local. Mas, por outro lado, o caso do Banco Master levantou um sinal de alerta no mercado e, se não for bem endereçado, pode afastar investidores internacionais do Brasil. No câmbio, o real ganhou força. Ao longo de janeiro, o dólar chegou ao menor patamar dos últimos 2 anos e passou boa parte do mês em queda ou andando de lado frente à nossa moeda. Em vários momentos, o dólar comercial ficou abaixo de R$ 5,20, mostrando um cenário mais favorável para o real, algo que não víamos há bastante tempo. Esse movimento no câmbio é relevante porque ajuda a reduzir pressões inflacionárias, já que produtos importados ficam mais baratos. Torna o Brasil mais atrativo para o capital estrangeiro. Diminui os custos de importação para empresas brasileiras, melhorando margens. Para quem investe, um real mais forte tende a favorecer ativos locais e ajuda a reduzir o risco cambial em carteiras que têm exposição ao exterior. A leitura mais recente do Boletim Focus mostra que o mercado começa a enxergar um cenário um pouco mais claro para os próximos anos. A Selic esperada para o fim de 2026, em torno de 12,25% ao ano. Apesar de o Copom ter mantido a Selic em 15% recentemente, a expectativa é de um ciclo gradual de queda ao longo do tempo, à medida que o cenário inflacionário permita. A inflação projetada para 2026, leve alta nas estimativas, próxima de 4%, ainda em torno da meta do Banco Central. O que esse cenário indica? Juros continuam elevados no curto prazo, mas com uma sinalização importante: a direção é de queda. Esse movimento tende a criar oportunidades interessantes, especialmente em renda fixa de prazos mais longos, títulos atrelados à inflação. Ações sensíveis a juros, que costumam se beneficiar de condições financeiras mais favoráveis ao longo do tempo. Mais do que tentar prever o momento exato, esse é um cenário que reforça a importância de planejamento, diversificação e visão de médio e longo prazo. Oportunidades que surgem no cenário atual. Na renda variável, o viés segue positivo. Com o Ibovespa operando em níveis recordes, o momento pede menos euforia e mais seleção de oportunidades, onde vale redobrar a atenção. Setores cíclicos como varejo e construção, que tendem a se beneficiar de um ambiente de juros em trajetória de queda. Setores defensivos, desde que apresentem bons fundamentos, geração de caixa e previsibilidade de resultados.
Empresas ligadas a commodities e exportação, favorecidas por demanda externa e pela dinâmica cambial. Nesse cenário, não é sobre comprar o índice, mas sim escolher bem os ativos, equilibrando o potencial de crescimento com qualidade e resiliência. Esses segmentos podem continuar ganhando trocas de posição, especialmente se o fluxo estrangeiro seguir em fluxos para emergentes. Para a renda fixa, Selic em trajetória de queda, se os cortes de juros realmente começarem ao longo de 2026, como o mercado projeta, a renda fixa segue oferecendo boas oportunidades, especialmente para quem pensa além do curto prazo. Nesse cenário, ativos como Tesouro Direto Selic, títulos atrelados ao IPCA, tendem a gerar ganhos reais mais interessantes à medida que as taxas de juros recuam, seja pela marcação a mercado ou pela preservação do poder de compra. A estratégia aqui é simples, mas poderosa. Compras graduais, aproveitando movimentos de queda dos juros, sempre com foco no longo prazo e alinhamento ao perfil do investidor. O câmbio e os multimercados, um real mais estável ou até levemente valorizado, abre espaço para diferentes estratégias. Fundos multimercados com exposição internacional podem se beneficiar de uma alocação mais eficiente entre Brasil e exterior. Empresas exportadoras, com receitas em dólar, seguem interessantes, especialmente aquelas com balanços sólidos e boa gestão de custos. Aqui, o diferencial está na diversificação geográfica e cambial, sem depender de um único cenário. E o que isso significa para o investidor? Que o início de 2026 desenha um mercado brasileiro resiliente. Ibovespa em patamares elevados, dólar relativamente comportado, expectativa de juros menores ao longo do ano. Mais do que prever movimentos exatos, o momento pede estratégia, equilíbrio e consistência. Quem entende o cenário consegue transformar volatilidade em oportunidade, com menos ansiedade e mais consciência nas decisões. E quando a gente olha para frente, o mercado já começa a desenhar o que espera para os próximos meses. Na leitura mais recente de janeiro, o cenário para 2026 aponta para uma desaceleração moderada, mas com sinais importantes de ajuste e maior previsibilidade. O crescimento do PIB é projetado em torno de 1,8%. Não é um crescimento exuberante, mas mostra uma economia que segue andando, mesmo com um cenário global mais desafiador e juros ainda elevados no início do ano. Em outras palavras, o Brasil cresce com cautela, mas não para. Quando falamos de juros, o mercado já trabalha com a ideia de início gradual dos cortes da Selic ao longo de 2026. A projeção aponta para uma taxa próxima de 12,25% ao final do ano, com a possibilidade de os primeiros cortes acontecerem ainda no primeiro semestre, possivelmente a partir de março, com reduções iniciais em torno de 0,5 ponto percentual. Isso não significa juros baixos de forma imediata, mas significa algo muito importante: mudança de ciclo. E quando o ciclo muda, as oportunidades começam a aparecer, principalmente para quem se antecipa e não espera a confirmação nos jornais. Já no câmbio, as projeções indicam um dólar próximo de R$ 5,50 ao final do ano. Mas o caminho até lá não deve ser linear. A expectativa é de volatilidade nos próximos meses, influenciada por fatores externos, fluxo de capital estrangeiro e decisões de política monetária lá fora. Ou seja, não é um cenário perfeito, mas é um cenário que começa a ficar mais previsível. E previsibilidade é exatamente o que o investidor precisa para sair da ansiedade, trocar emoção por estratégia e tomar decisões melhores ao longo do tempo. E, ampliando ainda mais o panorama global, não dá para falar de mercados sem tocar naquele universo que mexe diretamente com preços de energia, produção industrial e até com o bolso do consumidor. As commodities em 2026. Isso inclui petróleo, metais, energia e tudo que é canal direto para a atividade econômica mundial. O petróleo segue com preços contidos em níveis moderados, criando uma pauta mais cautelosa para a energia no médio prazo. Metais industriais como cobre e alumínio continuam com espaço para ganhos, puxados pela transição energética e demanda por infraestrutura.
Metais preciosos como o ouro continuam atraentes como proteção contra riscos e incertezas, algo que tende a chamar atenção em momentos de volatilidade econômica e geopolítica. Quando a gente amplia o olhar para fora do Brasil, fica claro que o cenário global continua sendo puxado por dois grandes motores, Estados Unidos e China. Mas o ponto central aqui é que cada um acelera em um ritmo diferente, e essa diferença é justamente o que molda os mercados globais. Estados Unidos, crescimento firme, sem euforia, a maior economia do mundo segue demonstrando resiliência, mesmo após um longo período de juros elevados. As projeções mais recentes apontam para um crescimento em torno de 2% a 2,1% em 2026, sustentado principalmente por um mercado de trabalho ainda sólido, um consumo que continua firme, mesmo com crédito mais caro. Diante desse cenário, o Fed mantém uma postura cautelosa. A política monetária segue restritiva no início do ano, justamente porque a economia americana ainda não deu sinais claros de desaceleração mais forte. Enquanto isso, o setor de tecnologia continua sendo o grande destaque, liderando inovação, resultados e valorização nos principais índices como o S&P 500. Ou seja, os Estados Unidos não estão em euforia, mas também estão longe de uma crise. É um crescimento mais controlado, porém consistente, e isso influencia diretamente os juros globais, o fluxo de capital internacional e o apetite por risco no mundo todo. China, estímulos e estratégia para sustentar o crescimento. Do lado chinês, o movimento é diferente. A China busca um crescimento próximo de 4,5% a 5%, apoiado em estímulos fiscais, investimentos em infraestrutura e políticas direcionadas pelo governo. O foco está claro: transição energética, segurança energética e maior autossuficiência tecnológica. Ao mesmo tempo, os desafios continuam no radar. O setor imobiliário ainda passa por ajustes relevantes e as tensões comerciais globais seguem como fator de incerteza. Ainda assim, Pequim tem atuado de forma ativa para evitar uma desaceleração mais brusca da economia. Além disso, o cenário geopolítico, especialmente questões ligadas à energia e a instabilidades em países produtores, influencia diretamente a estratégia chinesa, sobretudo quando falamos de cadeias globais de suprimento e segurança energética. Em resumo, os Estados Unidos crescem com estabilidade, mantendo juros elevados por mais tempo. A China cresce mais rápido, mas apoiada em estímulos e decisões estratégicas do governo. E quando esses dois grandes motores do mundo funcionam em ritmos diferentes, o impacto chega direto aos mercados globais e, inevitavelmente, ao Brasil. É esse descompasso que ajuda a explicar movimentos de câmbio, commodities, bolsas e fluxo de capital nos próximos meses. No fechamento, eu vou te mostrar como juntar Brasil, exterior e câmbio em uma estratégia simples e eficiente, sem complicação e sem promessas irreais. Agora que já exploramos oportunidades dentro e fora do Brasil, vale pensar em quais indicadores e variáveis você precisa ficar de olho ao longo de 2026, porque eles serão como sinais que mostram para onde os mercados estão indo. Primeiro de tudo, a política monetária doméstica continua sendo uma das variáveis mais importantes para quem investe no Brasil. Ou seja, o timing e a magnitude dos cortes da Selic pelo Copom, à medida que a inflação e a atividade econômica evoluem, vão influenciar tudo, desde renda fixa até ações cíclicas. O mercado ainda espera que a Selic caia gradualmente ao longo do ano, refletindo um cenário de inflação mais controlada e ritmo econômico moderado. Seguindo por essa linha, também vale acompanhar o desenrolar dos efeitos na Venezuela, especialmente depois dos eventos geopolíticos recentes. Isso pode influenciar a produção e exportação de petróleo e, consequentemente, afetar preços de energia e commodities ao redor do mundo, algo que reverbera diretamente em setores como petróleo, energia e até câmbio. Ao mesmo tempo, a dinâmica entre Estados Unidos e China continua sendo outro ponto central. Essa relação impacta cadeias de suprimentos, políticas comerciais e até fluxos de capital.
E como as duas maiores economias do planeta estão em ritmos diferentes de crescimento e política econômica, esse fator pode trazer volatilidade ou oportunidades conforme as negociações e decisões se desenrolam ao longo do ano. Ainda em termos globais, os preços das commodities seguem no radar dos investidores. Embora algumas projeções mostrem cenários mistos, com petróleo tendo pressão de oferta e metais preciosos como o ouro em alta por questões de proteção, a trajetória desses preços influencia diretamente os termos de troca, a balança comercial e até as expectativas de lucro de empresas ligadas a recursos naturais. Não podemos deixar de mencionar o fluxo de capitais. Isso significa observar como investidores estrangeiros estão alocando recursos em mercados emergentes como o Brasil. Movimentos ainda significativos de capital impactam o câmbio, a bolsa de valores e até a curva de juros doméstica. E esse vai ser um elemento-chave para quem quer entender quando e como entrar ou ajustar posições ao longo de 2026. Em suma, Copom e juros, geopolítica energética, relações Estados Unidos e China, commodities e o fluxo de capital. São as variáveis importantes que podem mudar o jogo nos próximos meses. Depois de olhar para o Brasil, para o cenário internacional, para as commodities e para os principais riscos no radar, fica claro que 2026 não é um ano simples, mas está longe de ser um ano ruim. O que a gente vê é um ambiente mais desafiador para quem improvisa e muito mais interessante para quem se prepara. Aqui dentro, o Brasil começa a dar sinais de mudança, com a expectativa de juros mais baixos ao longo do ano. Lá fora, o mundo segue em movimento, com Estados Unidos e China influenciando decisões globais e eventos geopolíticos, como o da Venezuela, mexendo com energia, preços e confiança. Tudo isso pede uma postura diferente do investidor comum. Não é sobre apostar tudo em uma única ideia. É sobre equilíbrio, diversificação e paciência. Faz sentido. Ter exposição a empresas brasileiras ligadas ao crescimento e às commodities, aproveitar oportunidades na renda fixa enquanto o cenário muda, olhar para fora do país como forma de proteção e usar ativos reais como escudo em momentos de incerteza. A volatilidade que muita gente teme não precisa ser vista como inimiga. Ela vira oportunidade quando você entende o contexto e não toma decisão no susto. Mais do que prever o futuro, 2026 exige processo, constância e visão de longo prazo. Quem tenta acertar tudo no curto prazo se perde. Quem constrói com calma costuma atravessar melhor os ciclos. Se você quer entender o cenário, organizar suas decisões e investir com mais consciência, sem promessa fácil e sem ansiedade, fica comigo aqui no É da Minha Conta. Aqui a gente fala de dinheiro do jeito que ele realmente é, com responsabilidade, clareza e estratégia. Se esse conteúdo te deu clareza, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também quer tomar decisões melhores nesse ano. No fim das contas, tudo isso não é sobre acertar o próximo movimento do mercado. É sobre entender o cenário, ganhar clareza e tomar decisões com mais calma e consciência. Esse vídeo existe para informar, ajudar você a enxergar o todo e pensar melhor sobre suas escolhas. Ele não é uma recomendação de investimento. Cada pessoa tem uma realidade, um momento de vida e um perfil diferente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, informação é o primeiro passo, mas planejamento, estratégia e responsabilidade é o que transforma informação em resultado ao longo do tempo. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário, já valeu a pena.